Na aula de hoje, vamos começar resolvendo a atividade da aula passada sobre o MMC, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: qual o MMC de 4 e de 6? Para isso, nós iremos fatorar esses dois números, certo? O 4 e o 6. Então, eu vou colocar um tracinho aqui, e aí nós vamos fazer a divisão sempre começando pelo 2, né? Pelo primeiro número primo, o 2. 4 divide por 2, divide. Então, eu faço a divisão aqui. 4 dividindo por 2 é 2. Coloco o resultado aqui embaixo. Coloco a vírgula. E agora eu vou olhar se o segundo número também divide 2. 6 divide por 2, divide, que é 3. Agora eu tenho aqui dois números primos. Logo, o 2 só divide por 2, que o resultado é 1. Então, aqui eu já parei a minha divisão quando eu encontro o 1. Como o 3 não divide 2, eu vou baixar o 3 aqui. O 3 ele é um número primo, então 3 só vai dividir 3, que é 1. Logo, o MMC vai ser a multiplicação dos números 2 vezes 2 vezes 3. Multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 3, 12. Logo, a minha resposta correta é a letra D. Na questão 2, nós temos aqui: qual o MMC dos números 15, 24 e 60? Primeira questão nós trabalhamos com dois números e a segunda nós iremos trabalhar com 3. Vai ser o mesmo procedimento, nós vamos fatorar em números primos. Então, eu vou colocar aqui o 15, o 24 e o 60. Eu vou colocar o tracinho aqui para a gente começar a divisão. Então, o primeiro número que eu vou começar a dividir aqui é o 2. Se o 2 não dividisse nenhum deles, então iria começar com 3 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O 15 divide por 2? Não. Então, eu vou baixar o número 15, porque ele não é divisível por 2. O 24 divide por 2? Divide. 24 dividindo por 2, 12. Então, eu vou colocar o 12 aqui embaixo do 24. O 60 divide por 2, divide, que vai ser 30. Então, ó, como eu ainda tenho números pares aqui, eu vou continuar dividindo por 2, né? Todo número par é divisível por 2. O 15 não divide por 2, eu vou baixar. E aqui eu vou dividir 12, divide por 2, que é 6. E 30 divide por 2, que é 15. Como eu ainda tenho um número par, eu vou continuar dividindo por 2. Vamos lá. O 15 eu já sei que não divide, eu baixo. Esse outro 15 também não divide. E o 6 divide por 2, que é 3. Pronto. Agora, o 3, ele é um número primo. 3 só divide por 3. Então, vamos lá. Só que agora, ó, 15 divide por 3, que é 5. O 3 divide por 3, que é 1. Aqui eu já parei a minha divisão. E o 15 também divide por 3, que é 5. Como o 5 é primo, ele só divide por ele mesmo. Então, 5 divide por 5, que é 1. Aqui já está 1. Já está 1, não precisa fazer mais nada. E 5 também divide por 5, que é 1. O cálculo do MMC, nós só paramos de fazer a divisão quando nós encontramos o 1 em todos os números, certo? Quando chega no 1, é a hora de parar. Então, o meu MMC aqui será a multiplicação desses números. Multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 5 é 120. Logo, a minha resposta correta é a letra A. Na questão 3, ele pediu o MDC entre 24 e 64. O MDC de um número, eu não preciso fatorar até chegar no número 1. Eu vou procurar os fatores comuns, ou seja, aqueles números que dividem, que são divisores de 24 e 64 ao mesmo tempo. Então, vamos fazer aqui 24 e 64.
Como os dois são pares, eles dividem por 2. 24 divide por 2, que é 12. 64 divide por 2, que é 32. Continua dois números pares, então, eu vou dividir novamente por 2. 12 divide por 2, que é 6. 32 divide por 2, que é 16. Continua dois números pares. Eu vou novamente por 2. O 6 divide por 2, que é 3. E o 18 divide por 2, que é 8. Aqui eu já posso parar. Se eu continuar, não está errado. O que eu tenho que observar aqui é os fatores comuns. O número que foi divisor de 24 e 64 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 2 foi divisor de 24 e 64. Esse outro 2 e esse outro 2. Se eu continuar dividindo aqui, por exemplo, vai dar um 3. 3 divide por 3, que é 1. O 8 não divide por 3, eu tenho que baixar. Então, o que é que acontece? Esse 3, ele só foi divisor do 3, não foi do 8. Então, ele não pode entrar para o cálculo do MDC. Ele entraria para o MMC, mas no cálculo do MDC tem que ser o número que foi divisor dos dois números ao mesmo tempo. Nesse caso, esses 3 2 aqui foram divisores dos dois números. Então, eu vou multiplicar esses dois aqui, os 3 2, né? Vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 é 8. Logo, a minha resposta correta é a letra D. A quarta questão pedia o MDC entre 81 e 180. É a mesma lógica da questão 3. Eu vou fatorar o 81 e o 180 e vou trabalhar só com os números que for divisor dos dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Como aqui tem um número par, eu vou começar dividindo por 2. 81 não divide por 2. Eu vou baixar o 81. E 180 dividindo por 2 é 90. Se a gente observar, 81 não dividiu por 2. Então, esse 2 aqui, ele está fora do cálculo do MDC. Novamente, tem um número par, eu vou dividir por 2. Eu já sei que 81 não divide, eu vou baixar. 90 dividindo por 2 é 45. Mais uma vez, esse 2 não foi possível dividir 81 por 2, então ele não pode entrar no cálculo do MDC. Agora aqui eu tenho dois números ímpares, logo não vai ser divisível por 2. Então, eu vou testar o 3. Se não for por 3, a gente vai para o 5, para o 7. 81 divide 3, divide, que é 27. 45 divide 3, divide, que é 15. Se a gente observar, o 3, ele conseguiu ser divisor dos dois. 81 dividiu 3 e 45 também dividiu 3. Então, para o cálculo do MDC, esse 3 aqui vai entrar. Vamos ver se a gente ainda consegue achar outro fator. 27 e 15. Vamos continuar dividindo por 3. 27 divide por 3, que é 9. E 15 divide por 3, que é 5. Também foi divisor dos dois. Agora, eu tenho 9 e 5. O 5, ele é primo, só divide por ele mesmo, que dá 1. E como 9 não divide por 5, eu teria que baixar. Logo, esse 5 não entra na conta do MDC. E eu nem preciso terminar mais a minha divisão. Eu já encontrei que os dois números aqui que vão ser fatores comuns é o 3 e o 3. Então, eu vou multiplicar. 3 vezes 3, que é 9, certo? Para o cálculo do MDC, eu não preciso fazer essa divisão até chegar no 1, certo? A gente precisa fazer a divisão até chegar no 1 só no cálculo do MMC. Então, a minha resposta aqui é a letra A. A questão 5, eu coloquei aqui só um resumo, mas eu vou ler a questão para vocês. Ela dizia o seguinte: relativamente ao máximo divisor comum e ao mínimo múltiplo comum entre 27 e 45, assinale qual das opções é a correta. Então, nessa questão 5, eu tanto tinha que fazer o cálculo do MDC, como também o cálculo do MMC, e ver qual das minhas alternativas era a correta, certo? Então, vamos começar fatorando o número aqui, ó. 27 e 45.
Como os dois são números ímpares, eles não vão ser divisíveis por 2. Então, a gente vai começar com 3. 27 divide por 3, que é 9. 45 divide por 3, que é 15. Se nós observarmos aqui, o 3 já entra para o cálculo do MDC, né? Tanto foi divisor do 27 como foi do 45. Vamos marcar ele aqui. Novamente, eu tenho dois números ímpares, eu vou continuar dividindo por 3. 9 divide por 3, divide, que é 3. 15 divide por 3, divide, que é 5. Novamente, o 3 foi divisor do 9 e foi divisor do 15. Para o cálculo do MDC, eu já tenho 3 vezes 3, certo? Para o MMC, nós temos que fatorar até o final. Então, vamos lá. 3 é um número primo, só vai dividir por ele mesmo, que é 1. Como o 5 não divide 3, eu vou ter que baixar o 5. Esse 3 não entrou porque o 5 não dividiu 3, certo? É diferente desses outros dois aqui. O 5, ele é o número primo, então ele só divide por 5, que é 1. Logo, o meu MMC é 3. Para o MMC entra todos os fatores, certo? Todos os números que estão aqui desse lado direito, eles vão entrar. Vezes 3, vezes 5. Então, para o MMC, nós temos 3 vezes 3. E para o MDC, nós temos 3 vezes 3. E para o MMC, nós temos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Todos os números, certo? Que a alternativa correta seria a letra B. Boa aula e bons estudos!